Olá, terceiro ano, preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre semântica. O que estuda a semântica? Estuda os significados, o sentido das palavras. Esse assunto está lá na página 29 do livro 2. Semântica. Vamos abrir aqui para ficar mais fácil para entender, para acompanhar. É o estudo dos significados de uma palavra ou expressão em um determinado contexto, né? Porque uma palavra, dependendo do contexto, ela tem um sentido. Como dependendo do outro contexto, ela vai ter outro sentido. Quando se fala em semântica, nós vamos falar também em sinônimos e antônimos, né? Sinonímia, antonímia. Sinônimos são palavras ou expressões com sentido muito semelhantes. Olha aqui o exemplo. Que cara bonita. Que face bonita. Nesse sentido, cara e face são palavras sinônimas, porque elas têm sentido muito semelhante. Agora, antônimos são palavras ou expressões com sentidos que se opõem, com sentido contrário. Ele estava com calor, ela com frio. Então, calor e frio são palavras antônimas, né? Então, sinônimo são palavras de sentido semelhante. Antônimos são palavras de sentido contrário. Aonde se usa muito sinônimos? Num texto, na hora lá da produção de texto, você vai elaborar um texto. Em vez de ficar repetindo as palavras, você vai muitas vezes fazer o uso das palavras sinônimas, palavras de sentido semelhante, para evitar a repetição desnecessária das palavras. Também, dentro da semântica, nós vamos falar sobre polissemia. O que seria essa polissemia? É o fenômeno no qual uma palavra admite diversos sentidos. A polissemia, de maneira geral, amplia o sentido da mensagem, contribuindo para a expressividade do texto. Olha esse exemplo aqui. Não trocamos roupas íntimas. Aí o menino olhou para o cartaz e chamou a vendedora de porcona. Por que será que ele chamou ela de porca? Aqui era uma loja, né? Olhando o contexto, a gente vai entender, ó. É uma loja que vende roupas íntimas e que se você comprar uma roupa íntima, ele não vai fazer a troca se der algum problema. O menino interpretou num outro contexto. Ele entendeu que eles não trocam as roupas íntimas, né? No sentido literal mesmo da palavra. Ó, no quadrinho, verificamos a polissemia do verbo trocar, né? Esse equívoco, esses vários sentidos se deu por causa do verbo trocar, pelo fato do verbo ter a representação semântica de uma mudança de uma coisa por outra. Mantém-se o mesmo contexto sobre trocar as próprias roupas íntimas, ou, por se tratar de uma loja, trocar as peças compradas pelos clientes por outras escolhas dos mesmos. Uma vez que ocorre o mesmo sentido semântico do verbo trocar. Ocorreu em que, então? A polissemia, os vários significados atribuídos a uma mesma palavra. Né? Então, a polissemia são os vários sentidos de uma palavra. Ali nós tínhamos o verbo trocar. O verbo trocar, ele foi ampliado, ele teve várias interpretações. O menino teve uma interpretação, a loja estava usando em outro sentido. Então, aqui ocorreu a polissemia. Olha outra aqui, ó. O que você está tomando? Aí o menino mostra, né? O copo. Chuta. A criatura atendeu literalmente o pedido. Fez o quê? Chutou o copo. Será que era realmente isso que ele queria dizer? O que era esse chuta? Era para adivinhar. E ele interpretou no sentido do verbo chutar mesmo. Então, aqui houve também o quê? A polissemia em relação ao verbo chutar. Agora, veja essa outra tirinha, porque muitas vezes a gente confunde polissemia com ambiguidade. Olha essa tirinha aqui. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porta. Vamos, Rosinha. É só por um instante. O menino atendeu literalmente o pedido do pai. Ele foi buscar o quê? A porta.
Será que era isso que realmente o pai queria? Ao consertar o caminhão, o pai pede ao filho que, para finalizar, precisa que busque uma porca. O que seria essa porca? É uma peça que fixa o parafuso, que muitas vezes as pessoas nem falam porca, falam polca, mas é porca mesmo. Pelo fato de o menino interpretar a palavra como indicando o animal. Suíno. Dizemos que houve o quê? Ambiguidade, uma vez que não há relação lógica entre os dois termos. Lá no exemplo do verbo trocar, eles tinham uma relação lógica, né? Tinha uma relação semântica, por isso que a gente diz que houve polissemia. Nesse exemplo aqui, a palavra porca, né, que seria o parafuso, e a palavra porca no sentido animal mesmo, não há uma relação semântica. Então, aqui seria uma ambiguidade, que também é o duplo sentido das palavras. Agora ficou fácil, certo? Quando existe relação entre as interpretações de um mesmo termo, vai ocorrer o quê? Polissemia, como foi o caso lá do verbo trocar e o verbo chutar. Quando a interpretação é distinta do que foi pretendido enunciar, ocorre ambiguidade, como foi o caso lá da porca, parafuso, e a porca, o animal, o suíno mesmo. Entenderam a diferença? Polissemia, relação entre as interpretações de um termo. Ambiguidade, ocorre uma interpretação distinta do que foi pretendido enunciar. Elas não têm uma relação semântica. Outra confusão também, muitas vezes, se dá com a polissemia e com palavras homônimas. O que são palavras homônimas? Palavras homônimas são aquelas que têm a mesma pronúncia, mas grafia e sentido diferente. Ou tem a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas sentidos diferentes. Ou tem a mesma grafia e pronúncia e sentidos diferentes. Isso são palavras homônimas. Então, ó, fique atento para não confundir palavras polissêmicas com palavras homônimas. Na polissemia, uma palavra adquire variados sentidos de acordo com o contexto. Foi o caso lá do verbo trocar e do verbo chutar, lá das tirinhas. Já a homonímia consiste em palavras de mesma pronúncia e ou forma gráfica, mas com significados diferentes. Olha esse exemplo aqui, ó. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Aqui eu não tenho palavra polissêmica. Aqui o que eu tenho? São palavras homônimas. Todas têm a mesma pronúncia, mas grafia e sentidos diferentes. Esses cestas aqui eu estou me referindo ao balaio. Esses cestas aqui eu estou me referindo ao descanso. E esses cestas eu estou me referindo ao dia da semana, sexta-feira. Então, isso aqui não são vários sentidos de uma palavra. Isso são palavras homônimas. Nesse caso, ó, elas têm a mesma pronúncia, mas a grafia e significados diferentes. Então, vamos agora ver a classificação das palavras homônimas. As palavras homônimas podem ser homônimas perfeitas, homônimas homófonas ou homônimas homógrafas. Homônimas perfeitas é quando elas possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Olha aqui esse exemplo. Eles verão o filme em casa. O verão é a minha estação preferida. Ó, temos verão e verão. Mesma grafia, mesma pronúncia. Por isso que eu vou chamar de homônimas perfeitas. Porém, o sentido é diferente, o significado é diferente. Eles verão, aqui é o verbo ver, no futuro do presente, do modo indicativo. O verão, aqui já é o substantivo, está se referindo à estação do ano. Então, eu vou chamar de homônimas perfeitas, por quê? Tem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas o sentido, o significado é diferente. Homônimas homófonas possuem a mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes, como é o caso de concerto, reparo, né, de consertar alguma coisa, e o concerto, espetáculo musical. Ó. Eu tenho a mesma pronúncia, só a grafia e o significado diferente, por isso que eu chamo de homônimas homófonas. Acento, sinal gráfico, com C.
Assento, lugar para sentar, com 2 S's. Também, ó, os dois eu pronuncio igual, mas a grafia e o significado são diferentes. Já as homônimas homógrafas, elas vão possuir a mesma grafia, mas pronúncia e significados diferentes. Por exemplo, ó, torre, no sentido de prédio alto, e torre, do verbo torrar. Então, olha aqui, eu tenho a mesma grafia, mas a pronúncia e o significado são diferentes. Eu gosto de você. Meu gosto é diferente do seu. Ó, eu gosto é o verbo. Meu gosto é o substantivo. Então, ó, eles são iguais na grafia, mas a pronúncia e o significado são diferentes. Além das palavras homônimas, nós temos as palavras parônimas. Qual é a diferença entre homônimo e parônimo? Parônimos são termos que se parecem na forma, eles são parecidos, mas não têm o mesmo significado. Eles são parecidos na escrita, são parecidos na pronúncia, mas têm um significado diferente, ó, como é o caso de eminente, que é no sentido de superior, e iminente, que está prestes a acontecer. No caso também de comprimento e cumprimento. Comprimento é no sentido de extensão, cumprimento no sentido de saudação ou o ato de cumprir alguma coisa. Viram a diferença entre palavras homônimas e parônimas? Homônimas é quando vai ter grafia, pronúncia, às vezes grafia e pronúncia igual, mas sentido diferente. Às vezes grafia igual, mas pronúncia e significado diferente, ou às vezes pronúncia igual, mas grafia e significado diferente. As palavras parônimas, elas são parecidas, elas não são iguais. E o sentido também é diferente. Relembrar até aqui? Então, para a próxima aula, vocês vão responder o praticando, e aí, antes de eu iniciar o próximo assunto, eu faço a correção. Certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.